Pentecostes, por Leonard Ravenhill. Lord Montgomery, aquele imprevisível marechal de campo britânico, disse recentemente que a Inglaterra entrou na Segunda Guerra Mundial equipada para lutar na Primeira Guerra Mundial. Esta foi uma maneira educada de dizer que, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava muito atrasada em equipamentos e estratégias de batalha. Quando Sir Christopher Wren projetou a grande Catedral de St. Paul em Londres, ele planejou uma coisa de beleza duradoura e charme imperecível, mas não a ordenou com ar-condicionado. Quando George Stephenson construiu seu motor de foguete, não era um diesel hercúleo e suave, mas uma máquina sibilante de baixa potência. Em outras palavras, tanto Wren quanto Stephenson subestimaram as necessidades de nossos dias e projetaram para o dia deles. Muitos hoje têm um patrocínio benevolente da Igreja de Jesus Cristo, ou o que eles erroneamente pensam ser a Igreja de Jesus Cristo. Esses sábios pensam que os santos cantores de salmos estão tão fora de sintonia com a era atômica quanto uma bicicleta barata estaria em uma rodovia de 4 pistas lotada de carros. Jesus Cristo foi culpado, então, de subestimar a necessidade deste século XX. A igreja que Cristo fundou é uma coisa pesada e lenta, precisando urgentemente de uma reforma gigantesca e de um subsídio do governo para atualizá-la e movê-la? Não. A igreja não precisa de apoio do Estado. Concedemos, no entanto, que a igreja necessita de uma poderosa reforma pelas mãos divinas, ou seja, ela precisa do batismo com Espírito Santo e fogo. Quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras, ele encarregou os discípulos de que deveriam esperar pela promessa do Pai o batismo do Espírito Santo com seu poder resultante. Esta promessa era exclusiva: recebereis poder. Quem deveria receber a promessa? Somente os seguidores de Cristo. A promessa era emocionante: recebereis poder. Na expectativa ansiosa por este revestimento abençoado, os que esperavam podiam ver toda a sua fraqueza evaporar no batismo de fogo. A promessa era explícita, não muitos dias depois. A promessa estava se expandindo. Isso não deveria ser feito em um canto, nem sussurrado entre os remidos. Alcançaria através deles a Judéia, Samaria e os confins da terra. Essa promessa foi exaltante. Em todo o mundo das coisas criadas não há poder maior do que o do Espírito Santo de Deus. Eles deveriam ser cheios do Espírito do Deus vivo. A terra não tem honra maior do que essa. Anjos, contemplem e maravilhem-se. Tudo nos céus acima, ou na terra abaixo, ou nas águas acima da terra, tudo isso é obra de seus dedos, e este poderoso é aquele que condescende em vir e habitar nos mortais. Mas embora Pentecostes significasse poder para os discípulos, também significava prisão para eles. Pentecostes significava revestimento, quase significava banimento. Pentecostes significava favor de Deus, também trouxe ódio dos homens. O Pentecostes trouxe grandes milagres, também trouxe grandes obstáculos. O Pentecostes trouxe a unção para os pregadores do cenáculo, também trouxe a nomeação de um diácono e sob a investidura ele virou Samaria de cabeça para baixo. Na Europa, o domingo de Pentecostes é sempre chamado de White Sunday, domingo branco, e as crianças geralmente se vestem de branco. Os discípulos foram embranquecidos no primeiro Pentecostes, isto é, seus corações foram purificados pela fé. Atos 15, versículos 8 e 9. Esta purificação é um assento perdido nos dias de hoje na interpretação do batismo com o Espírito. Sob o título de igrejas cheias do Espírito, existem algumas coisas estranhas e arbitrárias operando no momento. Se muita ênfase não foi dada aos dons do Espírito, então muito pouco foi dito sobre o fruto do Espírito. Observe quão poucos livros estão disponíveis sobre os frutos do Espírito, mas quantos sobre os dons do Espírito. No entanto, o Filho de Deus disse: pelos seus frutos os conhecereis. O primeiro essencial para a vinda do Espírito Santo ao coração hoje é que o coração seja purificado do pecado, pois o Espírito Santo não enche um coração impuro. O que Deus purificou,
ele então preenche. Finalmente, a quem Deus preenche, ele usa. Uma vida santa é o sinal autêntico da plenitude do Espírito. Hoje precisamos de um reavivamento de uma vida santa. Por que temos que pendurar uma placa do lado de fora de nossa igreja para anunciar que somos fundamentais e bíblicos? Porque sem sinal ninguém poderia nos identificar. Quando passei por uma cidade que alguns dias antes havia sido devastada por um tornado, garanto que não precisei ser informado de que um vento forte havia cortado o local. Um incêndio é auto-anunciado. Uma conflagração não precisa de publicidade. Quando o fogo do Espírito Santo cair novamente e o poderoso vento do Espírito vier, tenho certeza de que ele está vindo. Então nossa sarça também queimará e um Moisés se voltará novamente para ver a grande visão. Mesmo assim, venha Espírito Santo, venha rápido. Amém. Que Deus abençoe a todos.